Ontem me perguntaram sobre os livros que eu li, tá? E eu mostrei, foram 9 livros, eu achei hoje mais 2 livros, e são livros muito legais, muito bons. E um de 2009, 2010, aí tem 2011, 2014, 2016, 2019, 18, e 18 foi o último que eu tenho, o último que eu comprei. E claro, é importante vocês entenderem que a forma de vocês pensarem, ela está sempre enraizada dentro de um conceito, tá bom? Dentro de um conceito. E o conceito que é o autoligado, ele é um conceito diferente do conceito que traz aí os convencionais. Por exemplo, e aí eu já vou pegar a primeira objeção, tá? Quando vocês, lá atrás, no convencional, para aqueles que não usam o autoligado, ou para aqueles que estão na transição, quando vocês iam, por exemplo, fazer um levante, o máximo que vocês faziam na época era usar um front plateau, por exemplo, um plano de levante, né? E naquela época fazer levantes de oclusão era um crime, gente. Ninguém fazia e mostrava. Talvez até muita gente fazia, mas mostrar ninguém mostrava. Entende? Então, eu estou falando do que? Vamos lá, eu formei em 95, 97, tal, até 2000, 2005, tá? Ninguém falava em levante de oclusão, exceto front plateau e um plano posterior. Exceto. O resto ninguém falava. Ok? E por que isso? Porque as coisas foram mudando e muitas pessoas que antes acreditavam que aquilo nunca iria mudar, começou a ver a roda girar de uma velocidade absurda. Nós tivemos alguns pulls, em 98 tivemos microparafuso, e nós tivemos os autoligados, os alinhadores, o straightware lá atrás, né, na época de 1970, quer dizer, a história da ortodontia, gente, a história da ortodontia, ela é muito rica. E todos aqueles que foram céticos, aqueles que foram impenetráveis, todos, tá? Todos, acabaram de uma forma ou de outra morrendo pela boca. O peixe morre pela boca, certo? Então, o que é importante agora? Vocês pararem de ouvir. Pararem de ouvir, não, caramba. Pararem de ter a mente lacrada para únicas verdades. Não existe uma única verdade. No mínimo, 3 verdades, tá? Numa roda que tiver 2 pessoas conversando, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu juízo, o seu filtro. E a terceira verdade é aquela que outra pessoa que vai chegar na roda e vai falar. Então não existe isso, gente. Não existe esse lance de tudo é certo, tudo está correto, é a única verdade, por que isso, por que aquilo. Então é assim, a forma como cada um se dá na profissão, não existe o correto, tá? Existe sim aquilo que você acredita que está dando certo. Até então, muito pouco tempo atrás, boa noite, Monete. Muito pouco tempo atrás, falavam-se muito em ortodontia empírica, né? Aquilo que não tem ciência. E de um tempo para cá aceita-se esse termo hoje como evidências clínicas. Até isso mudou, né? Evidências clínicas, ou seja, a evidência clínica hoje tem valor, E sempre que me pergunto sobre levante de oclusão, realmente um vespeiro. Por que é um vespeiro, gente? O levante de oclusão, ele nada mais é, pela essência dele, tá? Desoclusão para liberdade de movimentação. Escreveram isso? Desoclusão para liberdade de movimentação. Então é sempre assim, tá? Então desoclusão para liberdade de movimentação, tá? E quando tem desoclusão por liberdade de movimentação, você pode fazer levante em vários pontos, em vários lugares. E aí vem um levante de maneira o quê? Conveniente, né? A palavra correta é levante ser de maneira conveniente. Por que de maneira conveniente? Por quê? Porque você tem que ser conveniente para tratar aquele caso, para justificar aquele caso. Então isso é conveniência. Então você vai agir com o levante com conveniência, tá certo? Então tá bom, eu entendi. Bom, levante com conveniência significa, imagine que você, numa determinada mecânica, você queira extruir os dentes posteriores. Você está com uma sobremordida e você quer extruir porque tem curva de espelho, porque teve suberupção dos dentes posteriores, o paciente é muito braque, de alguma razão ou de outra, por alguma razão ou por outra, você quer de fato extruir os dentes. Bom, como óbvio, gente, se você quer extruir os dentes posteriores,
né? Você tem que fazer um levante anterior. Front plateau, por exemplo. Ou hoje os levantes de oclusão, que recebem alguns nomes, como por exemplo, biturbo. É o nome que eu mais uso. Existem outros nomes como build-up. Tá? Existem outros nomes como levante de oclusão. Certo? Então esses nomes todos, que é a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, eles vêm realmente com uma pegada de desoclusão para facilitar a movimentação. Ou seja, é como se você tirasse os músculos da jogada. Você vai tirar os músculos da jogada para facilitar a sua movimentação. Então eu quero fazer uma extrusão posterior, então eu coloco o biturbo anterior. E aí eu faço uma força posterior para a extrusão. Então eu vou fazer uma extrusão posterior, coloco o levante anterior. Mas vamos ao contrário, vamos pensar numa intrusão posterior. E essa intrusão posterior, nada mais, nada menos que você colocaria o levante na região posterior para fazer controle de mordida ali, um controle de intrusão. Então o biturbo é conveniência. Você quer descruzar um dente, aqui é o molar, vestibular do molar. E o molar está lingual, tá? Você quer descruzar, ó, as cúspides. Então você faz um levante para as cúspides passarem e descruzar. Descruzou, você tira o levante. Então o levante é conveniência, tudo bem? E aí existem alguns dogmas em cima dessa conveniência. Por exemplo, vamos imaginar que num dólico facial, como sobremordida, você queira região posterior intruir. Aí você bota o levante, aí a mordida abre mais, tá certo que eu tô falando? Tá? Então essa questão de colocar o levante posterior num dólico, face longa, e naturalmente ele abre a mordida. Então, ó, abre a mordida. Muitas vezes as pessoas entendem que este não é um movimento, assim, transitório, tá certo? O que elas pensam? Nossa, mas abriu a mordida, vai abrir mais a mordida. Você vai abrir mais a mordida, então vai aumentar o AFAI, tá certo? Então entra os primeiros dogmas nisso. Toda vez que você usa um levante, tá? O levante em si, ele é temporário, tá certo? Tudo bem? Temporário. Ele sendo temporário, é só para você usar naquele momento, naquela questão, naquela justificativa de mecânica. Então, você vai usar basicamente por aquela ocasião. Acabou aquela ocasião, você tira ele. Então aí vem a segunda questão. Glauber, quando é que eu tiro o levante? Primeiro, onde eu uso. Segundo, é onde eu tiro. Tá certo? Então, quando você usa, conveniência. E onde você tira? Você tira quando você acabou de fazer o porquê dele. Por que você colocou o levante aí? Tá? Por quê? Porque eu coloquei o levante ali, porque eu precisava X movimento. Tá certo que eu falei? E aí você tira uma vez que você consiga. Tá certo? Ah, mas aumentou o AFAI. Não, não aumenta o AFAI, é transitório e por isso você fica tranquilo. Você não vai ter nenhum problema. Bom, se é dessa maneira, então, gente, aí vem outras questões que eu precisava de 4 horas para conversar com vocês. Como, por exemplo, você usar um bite block, que é um bloco de resina que a gente utiliza para tratar mordidas abertas esqueléticas. O paciente vai embora com a mordida mais aberta. E muitas vezes o colega, o aluno, ele olha e fala assim, poxa, mas abriu mais a mordida. Lógico, por que abriu mais? Porque você botou um levante posterior. E quando você faz um levante posterior, você aumenta, estica os músculos, tá? Os elevadores da mandíbula, e aí, naturalmente, os músculos tentam contrair. E eles vão intruindo o dente, jogando o dente para dentro do alvéolo, jogando o dente para dentro do alvéolo, tá? Isso não é para dentro, na verdade começa a rodar o plano, tá bom? E dessa maneira, você vai galgando os objetivos que você tem. Você tira aquilo, tá? Naturalmente, você volta e fecha a boca de novo. Mas onde é que está a parada? Onde é que está o desafio? É você entender, gente, que se você deixar aquele bite, ele vai intruir até o AFAI voltar ao seu normal. Se você deixar forever, por longo período, ele vai intruir de verdade até o AFAI voltar ao normal. E se o AFAI volta ao normal, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que você intruiu o dente e manteve o AFAI. Portanto, para muitos o AFAI muda, para outros não. Na minha experiência ele não muda, ele pode até alterar um pouco, mas com uma recidiva iminente. Então por isso que eu falo, é muito comum você usar um turbo, um levante, um build-up, você ter um levante de oclusão e naturalmente depois tudo volta ao normal. Então não se preocupe com isso, tá? Mas então, eu já sei quando eu ponho, aonde eu ponho, tá? Eu já sei.
E além de saber aonde eu coloco, eu tenho que saber quando eu tiro. Tá? E os efeitos? Bom, aí é outro pormenor. Os efeitos dos levantes, dos build-ups, dos biturbos, é naturalmente intruir, rodar os dentes. Então vamos lá, eu tenho um molar inferior aqui, vestibular, lingual, tá certo? E eu faço um levante superior. Ele começa a bater aqui, ó, na oclusão. Então vamos fazer assim, ele começa a bater na oclusão. Como ele está, o molar está aqui, ó, o fulcro está aqui atrás, aqui na frente, ó, na vestibular, mais perto da vestibular. E a lingual está aqui. Então ele bate aqui, ó. Então ele intrui a lingual e roda o molar. O molar fica olhando para a língua. Tá certo? Então é muito comum você usar um levante no superior e acontecer isso. O que eu descobri com o tempo? Sempre coloque na região posterior 2, no primeiro molar e no segundo molar. Por quê? Essa força você vai distribuir melhor, 2 desse lado, 2 desse lado, e você evita esse tipo de rotação. Então hoje eu só trabalho com 2 levantes. 2. Na cúspide superior, 2 levantes. E por que na cúspide superior? Porque 1 milímetro do levante, que é um levante delicado, tranquilo, quer dizer, nunca tranquilo para o cliente, claro, mas é um levante mais delicado, ele acaba fazendo 3 milímetros de abertura no interior, o que normalmente é suficiente para que você possa fazer o movimento que você deseja. Então, nunca aumente, não faça do biturbo um resinoma, entendeu? Não faça do biturbo um resinoma, não faça. Por que não faz? Porque vai levar a grandes efeitos colaterais. E os efeitos colaterais do biturbo, são péssimos. Pericimentite, espessamento do ligamento periodontal, quebra de continuidade da cortical do alvéolo, dor, hiperplasia, sensibilidade no dente, o dente perde rigidez, entrando em grau 3 ou até grau 2. Então, entenda, gente, o biturbo faz muito mal para o ligamento periodontal. Faz muito mal. Mas, Galvão, então por que você usa? Eu uso porque eu sou vencido pelos benefícios, entendeu? Eu uso porque eu sou vencido pelos benefícios.